caminhada. Graças a Deus, nós passamos a metade do nosso preparatório. Olha que coisa boa. Sou muito grata por isso, né? Porque a gente sabe que é um projeto que tem exigido bastante, tanto de vocês quanto de mim, né? Está sempre acompanhando, buscando. Mas, enfim, louvado seja Deus por isso, né? Então, para hoje, nós vamos resgatar alguns dos conceitos que a gente já viu na legislação social, né? Da abordagem da área da assistência social, desde a LOAS, principalmente a PENAS, a NOBSUAS, por conta que o nosso título é Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e o Conceito de Família para a PENAS. Dois itens na mesma aula, haja visto que o conceito de família eu também já pincelei um pouquinho com vocês, e vocês verão que não tem nada muito aprofundado nisso, é só a gente compreender as modificações que aconteceram, né, no contexto histórico e recente, principalmente da própria política pública sobre a visão da família, certo? E quando a gente fala na tipificação, a gente fala no processo de classificar, de organizar. Então, já conhecendo um pouquinho aí da legislação básica da assistência social, a gente já vai entender como é que acontece essa classificação dos serviços socioassistenciais. Então, super tranquilo, tá? Hoje vai ser só um resgate aí de alguns dos conceitos que a gente já viu, mas qualquer coisa também pode perguntar, que a gente está aqui para isso. Para resgatar também, a gente vai falar sobre, dentro dessa questão da tipificação, né, como acontece esse processo dos equipamentos, mas eu não pontuei os equipamentos, deixei para a gente trabalhar isso nas questões, porque vocês vão ver que tem macetes que dá para a gente responder, não necessariamente precisando decorar ou encher, né, de tanta informação a respeito, certo? Então, com relação à tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, nós temos aí como objetivos básicos compreender o que é essa tipificação, identificar suas principais características e objetivos, bem como analisar a importância para a organização e prestação dos serviços socioassistenciais no Brasil, certo? Já com relação ao conceito de família para penais, ou seja, como a Política Nacional da Assistência Social observa isso, a gente vai resgatar aí a compreensão desse conceito de família, conforme foi estabelecido na própria política, relembrar os princípios e diretrizes e refletir sobre a importância do reconhecimento da diversidade familiar na prática da assistência social. Isso eu vou falar mais para o final para vocês, certo? Tranquilo, tranquilo. Hoje vocês vão ver que não tem nada de muito novo do que a gente já comentou nas aulas anteriores. Então, gente, quando a gente fala em Certificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, basicamente a banca, eu imagino que ela veio trazer este item como algo separado, porque ela quis aí dar uma ênfase e fazer com que a gente compreenda o nexo causal que isso tem com as demais políticas, tá? Principalmente com a política de saúde e com a própria política educacional. Então, essa tipificação, ela já ocorreu, ela já foi teoricamente prevista, ou melhor, tecnicamente prevista, desde a NOBSUAS lá em 2004. Então, após a NOBSUAS, a NOB, que é a Norma Operacional Básica para o Sistema Único de Assistência Social, ou seja, que dá a certidão para o nascimento desse Sistema Único, unificado, aconteceu em 2004. Então, lá neste documento, já tem aí uma redação a respeito de como deveria ser essa classificação para, de fato, acontecer uma vigilância socioassistencial. Mas aí, somente em 2009 que ela, de fato, foi aprovada, né? Com o objetivo, então, de padronizar a nível nacional seus objetivos, provisões e as formas de oferta dos serviços socioassistenciais. Então, é nessa época, lembrar aí também do contexto, né, político, histórico, político que a gente tem, já era governo, né, governo Lula, governo de esquerda, a gente tem aí
um resgate de situações que organizam, né, de forma a classificar como deveria ser o nosso sistema único de assistência social. Basicamente, ele vem para fundamentar a análise de situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento das ofertas de serviço. Então, o que acontece aqui? Eu não sei se vocês lembram quando a gente falou da situação, né, de observância da territorialidade para acontecer a política de assistência social. Quando, nesse processo de observância da territorialidade, a gente tem aí também os indicadores, né, que demonstram, através de dados fidedignos para a gente, como está a situação de vulnerabilidade e risco nas diferentes regiões do país, diferentes cidades, né, nos diferentes contextos. Então, esse processo da tipificação, ela veio garantir, dentro da proteção social, o que seria mais demandado, o que seria mais necessitado, para que o governo, nessa época, pudesse organizar tanto a sua questão financeira quanto o alcance desses serviços para as regiões que mais precisavam, certo? Então, ela nasce nesse contexto histórico e precisando realmente organizar o que seria esses serviços socioassistenciais, então vem classificar, basicamente ela vem para classificar o Sistema Único de Assistência Social. E esse equacionamento, então, é para equilibrar justamente essa questão, né, do investimento financeiro, do investimento aí de necessidades básicas quanto à própria política, né, a demanda, para poder dar o melhor bem-estar social que a sociedade brasileira estava precisando, certo? É interessante a gente entender que vulnerabilidade e risco, eles são termos associados aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então, a gente tem dois tipos aí iniciais, né? Duas tipificações dentro do serviço socioassistencial, dentro do Serviço Único de Assistência Social do sistema, que é a proteção social básica e a proteção social especial. Ambas estão lá previstos na Política Nacional de Assistência Social, na PNAS. Certo? A PNAS foi lá de 93, depois do processo, né? Depois do processo de redemocratização, veio a LOAS, em seguida veio a PNAS, depois a NOB, e aí outras e outras legislações, inclusive o ECA, mas foi lá na PNAS que já teve essa demonstração aí do que deveria ser o Sistema Único de Assistência Social. E a proteção social básica, basicamente, como já diz o nome, ela vem prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Gente, essa questão da proteção social básica, ela é muito importante quando a gente fala do fortalecimento de vínculos, porque a proteção social básica, ela é muito visada justamente para a matricialidade familiar, né, para observância de como o indivíduo, no caso aqui, vamos pensar nas nossas crianças e adolescentes, convivem e vivem bem desde o seu seio familiar e do seu seio comunitário. Ela destina-se à população que vive em situações de vulnerabilidade social, decorrente basicamente aí dos contextos socioeconômicos negativos, então pobreza, a privação de bens, de necessidades, bem como a própria fragilização de vínculos afetivos. Contudo, estes indivíduos ainda têm um contato familiar, ainda têm um contato com a comunidade, de forma que as equipes da proteção social básica conseguem ainda realizar intervenções sociais, né, projetos de intervenções sociais para o seu alcance, certo? Então, ela se resume no fortalecimento de vínculos daqueles que estão fragilizados. Dando continuidade ainda à proteção social básica, um dos pontos aí da classificação dos serviços socioassistenciais no país, ou da vigilância socioassistencial, ela prevê o desenvolvimento de serviços, programas
e projetos locais. Isso é muito importante vocês memorizarem, tá? Então, é em âmbito local, âmbito comunitário, de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme a identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Dentro da proteção social básica, a gente tem vários programas, né, serviços, que por algum momento governamental foi só programa, hoje é só projeto, hoje já está dentro do planejamento da agenda estatal, não só de governo, mas que não necessariamente é preciso a gente decorar para entender como que funciona. Haja visto que o objetivo desses programas é o atendimento local, comunitário, desses indivíduos, certo? O fato é que tem alguns programas que são padronizados, como, por exemplo, o PAI, né? Que é o Programa de Atenção Integral à Família. Nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, eu já comentei com vocês. Todos essas propostas desses programas ou desses projetos, eles são pensados a nível comunitário. Então, fica fácil a gente conseguir alcançar lá na frente a diferença com relação à proteção social especial. O fato é que os benefícios, como, por exemplo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, bem como os outros benefícios eventuais, né, o próprio Bolsa Família, compõem a proteção social básica, dada a natureza de sua realização. O que quer dizer isso? Quem concede o benefício é a esfera União, né, o governo dentro da competência da União, porém quem acompanha isso, quem de fato, né, compõe essa sua realização, essa sua permissividade, são as equipes da proteção social básica, certo? Equipes essas, gente, quando eu falo, equipes compostas por técnicos de referências como assistentes sociais, psicólogos, né? E demais outros profissionais que estão aptos, estão trabalhando dentro dessa tipificação que a gente vai ver, os equipamentos. Sendo o equipamento, na verdade, principal, que trabalha com a proteção social básica, o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. O CRAS, ele é equivalente à unidade de saúde, ao nosso portinho de bairro, né? Então, é tanto que ele fica alcançado aí nos bairros, das diferentes cidades. Porque ele é a porta de entrada do serviço, para alcance dos serviços e programas relacionados a essa demanda, a esse acolhimento das famílias, né? No indivíduo, na sua plenitude, na sua integralidade, certo? Então, isso é um resumo aqui, obviamente, né? Do que se trata a proteção social básica dentro da Política Nacional de Assistência Social. Não esquecer, né? Fortalecimento de vínculos e atuação em âmbito mais localizado, mais comunitário, certo? Quando a gente fala da proteção especial, já é diferente. Então, dentro da tipificação lá, da vigilância socioassistencial, que denota a praticidade e atuação do Sistema Único de Assistência Social, né, desenvolvido aí pela norma operacional básica, tudo dentro da Política Nacional de Assistência Social, nós temos proteção social básica e proteção social especial. Esse nome não podemos esquecer, porque ele ajuda, inclusive, muito nas nossas questões, tá? O que é a proteção social especial dentro da Política Nacional de Assistência Social? É a observância do indivíduo que já está em uma situação problemática de convivência familiar e comunitária, já está agravado por problemas e indicadores sociais e que são considerados os excluídos sociais, certo? Dentre eles, aí, incluindo as minorias, né, a observância das minorias, muitos casos de idosos, moradores de rua, população LGBTQI+, e outros que a gente pode estar observando dentro da proteção social especial. Inclusive, nossas crianças e adolescentes que estão sob a guarda estatal, né? Estão fora do seu vínculo familiar de origem, genitora, né? E que são sob a guarda do conselho tutelar, certo? Então, é esse o público aí que é alcançado pela proteção social especial. Então, ou seja, lá essa redação vem da Política Nacional de Assistência Social, quando diz que além de privações e diferenciais acessos a bens e serviços, a pobreza, extrema pobreza,
Pobreza que em todos os sentidos, pobreza emocional, financeira, psicológica, associada à própria desigualdade social e à perversa concentração de renda somente para alguns, revela-se na dimensão mais complexa que é a exclusão social. Então, quando o indivíduo chega a uma situação dessa, por diferentes fatores, né, problemáticos aí de cunho social mesmo, ele deve ser acolhido, essa é a palavra mais adequada, pela proteção social especial, né? A proteção social especial, então, esse processo de exclusão, ele causa um acirramento muito grande da desigualdade e da pobreza no nosso país. O fato é que quando a gente pensa na tipificação, ou seja, na classificação nacional desses serviços, nós temos proteção social básica, proteção social especial. Ainda dentro da especial, nós temos uma outra classificação. Ela pode se dividir, ela se divide, melhor dizendo, em proteção especial de média e alta complexidade, certo? Onde há aí serviços de acolhimento mais extremos no sentido de acompanhamento a esses indivíduos que são ditos exclusos sociais. Até aqui tá tranquila, gente? Estou tentando trazer uma linguagem assim, de quem nunca viu nada sobre isso ainda, né? Para a gente resgatar. Podemos seguir de boa, né? Pronto. Então, na verdade, isso aqui já é, como eu falei inicialmente, é um resumo e uma ênfase naquilo que a gente viu, né? Por quê? Porque possa ser que a banca, ela venha a cobrar, não necessariamente os equipamentos que acontecem em cada proteção, mas ela quer que você entenda a relação que isso aqui tem com a política educacional. Vamos lá, voltando aqui, tá? Te pedi para voltar um pouquinho. Então, dentro da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, né, em breve resumo, nós temos que ela foi determinada aí pela NOB SUAS, né, que é a norma operacional básica que deu a certidão de nascimento para o Sistema Único de Assistência Social, tendo essa certidão já trazendo em seus elementos um processo de classificação que deve ser seguido para atingir as demandas e os serviços assistenciais no país, certo? Isso aconteceu para poder favorecer esse processo de integração entre a própria organização dos serviços, bem como também pelas questões financeiras, né, do governo, pela observância aí com relação aos recursos de quem ia trabalhar nesse serviço, certo? O fato é que nós temos, quando a gente fala de tipificação, a gente fala um processo de classificação. Nós temos duas classificações básicas dentro dos serviços socioassistenciais, que faz parte da vigilância socioassistencial, que é chamada de proteção social básica e proteção social especial. Na proteção social básica, nós temos uma abertura aí das intervenções das atividades sociais voltadas para o âmbito local, visando o fortalecimento de vínculos de indivíduos na sua comunidade, na sua família, certo? Então, são indivíduos que estão passando por algum tipo de vulnerabilidade, têm problemas a ser resolvidos, mas ainda se encontram no seio familiar, e que as equipes, no caso, principalmente do CRAS, conseguem alcançá-los. Quando a gente fala de proteção social especial, especial porque ela já lida com indivíduos que estão aí, que são considerados exclusos socialmente, ou seja, indivíduos que já não têm vínculos familiares e comunitários, que não necessariamente essas equipes conseguem atender, e que já está passando por problemáticas sociais outras que dependem muito de uma intervenção maior, certo? Então, tem serviços que realizam o seu acolhimento. Dentro dessa proteção social especial, ainda existe uma outra subclassificação, que é a divisão dessa proteção social especial em média e alta complexidade. Média e alta complexidade, porque quer dizer justamente a intervenção, ela deve ser um pouco mais elaborada ou extremamente elaborada para fazer com que o acolhimento desse indivíduo, né, na sua efetividade em termos de se tornar um cidadão, de ter acesso a isso, seja melhor, seja efetivo. Melhorou um pouquinho ou piorou?
Então, vamos lá. Sei que é muita informação, mas em resumo, é preciso que você entenda que tem esses dois tipos, né? Essas duas classificações dentro dessa edificação nacional, e já vai melhorar para responder as questões. Então, proteção social básica, proteção social especial. Dentro da especial, média e alta complexidade. Isso aí já é o básico do básico para a gente poder avançar. Não sei se eu já falei disso, mas talvez sim. A tipificação, gente, por que ela surgiu? Ela surgiu para organizar mesmo o Sistema Único de Assistência Social, né? Então, quando a gente fala LOAS, a gente fala organizar a nível sistêmico, a nível governamental, o elevar do patamar dessa assistência social enquanto política de seguridade, né? Lembrando que ela é não contributiva, ou seja, ela se elevou a uma política que tem que ofertar diversos serviços, mas que não necessariamente tem em contrapartida aí ganhos, né, na receita da União. Então, isso complicou ao longo do tempo, né, na sua concretização. Então, foi surgindo, depois da LOAS, veio surgir a NOB para isso, para poder fazer nascer esse Sistema Único de Assistência Social, digamos assim, né? E aí, essa tipificação, ela vem trazer a observância dos blocos de financiamento, ou seja, a organização mesmo financeira que trata o Sistema Único de Assistência Social, né? A quem compete o quê, a quanto que vai ser destinado para cada tipo de proteção, por que vai ser destinado, a depender do território que ele está inserido. Então, a gente sabe que tem regiões que têm mais demanda de proteção social básica, outros que têm mais demanda de proteção social especial, e por aí vai, certo? Então, ela surgiu com esse entender e necessidade do governo de realmente regular os seus recursos para poder atender a essa demanda da sua agenda, tá? Isso lembrando que já era primeira e segunda fase do governo Lula. E aí, ela também tem essa questão da observância dos pisos salariais referente aos profissionais que atuam a cada proteção, né? Haja vistas que temos profissionais aí regulamentados, como, por exemplo, os psicólogos, os assistentes sociais, e que, para aqueles, principalmente, que trabalham com a proteção social especial, há um desgaste, né, socioemocional e de carga horária mesmo muito mais elevado. Por quê? Muitos dos serviços da proteção especial, da proteção social especial, ele é essencial, ele é de fluxo contínuo. Então, isso mexe muito na questão da carga horária do trabalhador, né? Na própria questão de gratificação e por aí vai. Então, inclusive, há incentivos de planos de carreira para quem trabalha nessa área, né? No caso das pessoas efetivas. E aí, ela veio também como essa questão de observância do governo, certo? Não necessariamente isso aqui foi valido de curiosidade, né? Só para vocês entenderem como é que foi o processo de nascimento mesmo e organização dos serviços socioassistenciais. Outra coisa importante que talvez caiba falar aqui, que vai vir à frente em uma das questões, a gente tem também, gente, uma articulação com os profissionais não, as organizações sem fins lucrativos que ofertam serviços assistenciais, né? Então, tudo que pode agregar ao sistema, ele é acolhido na esfera do governo, não recebendo, não sendo contributivo de forma alguma, mas às vezes a gente tem uma demanda aí, ou uma entrega de algumas empresas que trabalham com alguns serviços que faz uma articulação de ofertar também alguns dos serviços, né, para os usuários que precisam de suas demandas. Então, isso também entra nesse processo aqui da organização dos serviços socioessenciais, né? Se ele vai estar em uma determinada empresa, por exemplo, oferta isso como forma de responsabilidade social ou em troca de ganhos de impostos, né, de isenção de impostos ou outra coisa parecida, ela tem a necessidade de incluir isso na identificação, se é na proteção básica especial, se é na proteção social básica, ou em qual dos serviços, em qual dos equipamentos isso deve estar considerado articulado, né? Vamos lá, que é só para vocês terem uma ideia, né? Já que
a nossa política de assistência social ganhou um patamar dentro da Seguridade Social como um direito social garantido desde a Constituição Federal de 88, a gente tem que entender um pouco de como ela desempenha o seu papel na garantia disso para a sociedade, sendo um papel crucial para algumas características aqui, como, por exemplo, a promoção da justiça social. Então, ao termos serviços socioassistenciais, a gente visa promover a justiça social, reduzindo as desigualdades e promovendo o acesso igualitário à oportunidade. Temos também a promoção dos direitos humanos, em que os direitos fundamentais são promovidos, direitos esses como lazer, escolarização, né, educação, saúde, até o próprio bem-estar, o direito mesmo de cidadania, observando aí as populações mais vulneráveis, que sequer, às vezes, têm informação que ele tem esse direito. Inclusive, a gente vai trabalhar esse ponto, né, dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos promovida pela Unicef, como um item à parte, foi pedido para estudar para a prova. Nós temos também aí o desempenho desse serviço na inclusão social, então visando a integralidade desses indivíduos, né, a sua participação na vida comum e comunitária. Nós temos o empoderamento coletivo, então grupos de indivíduos que ao despertar para os seus direitos sociais garantidos, eles encontram, né, dentro da proteção, seja ela proteção social básica ou especial, os seus apoios para ter fortalecimento, para ganhar autonomia e apoio na sua tomada de decisão. E isso, inclusive, né, essa palavra empoderamento, vocês podem até fazer uma referência mesmo ao papel da mulher na sociedade, fazer essa referência ajuda, né, na hora das questões que venham a traçar sobre isso, porque, de fato, a gente vai ver na questão até do conceito de família, quanto que a mulher ganhou esse espaço no empoderamento coletivo. Nós temos aí como um papel importante nos serviços socioessenciais para a garantia dos direitos da intervenção em situações de risco. Situações de risco essa, ou seja, já é a atribuição da proteção social em especial quando a gente tem crises e problemáticas sociais. Então, tem-se hoje equipes disponíveis para atuar com isso, né? Inclusive situações de risco que às vezes a gente nem espera, como, por exemplo, né, uma situação com fenômeno da natureza, uma calamidade pública, um apoio nesse sentido, que gera também, né, que deve se gerar também, por consequência, o apoio socioemocional e material às famílias. E nós temos, em resumo, né, os serviços socioassistenciais, ou seja, a existência das diferentes proteções, a social básica e a especial, faz com que se tenha uma garantia da dignidade humana. Ao observar e ao trazer para esse indivíduo que está sendo os cuidados básicos, bem como o observar, né, como uma pessoa de fato humana, observar o valor humano daquela pessoa, dando a ele as necessidades das quais ele precisa, garantindo aí o princípio que a gente chama de equidade, certo? Então, a tipificação, gente, em resumo, ela vem trabalhar isso. Ela vem trabalhar essa diferenciação da organização e o que compete a cada proteção, né, dentro das necessidades gerais da sociedade. Até aqui está tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Podemos seguir, então, né? Percebam que eu não falei para vocês o que tem de equipamento, de atribuição específica em cada proteção, em cada tipo de proteção. Por quê? Porque além da nossa aula, não dá tempo de esgotar todo esse conteúdo que é muito grande, mas não é só por isso, é porque as questões, ela versam de uma forma que vocês entendendo o contexto, vocês vão ser capazes de, mesmo sem aprofundar muito, né, chegar à alternativa correta dentro da nossa prova. E é esse o objetivo aqui, principalmente desse preparatório de agora em diante. É que você tenha a sagacidade de conseguir responder sabendo pouco, certo? Então, com relação ao serviço tipificado, gente, esse aqui é o slide resumo, tá?
que resume um pouco de tudo que eu falei. Talvez seja até interessante você marcar ele depois para você ver, rever. Então, qual a função, né, da tipificação, ou qual a função plena da própria Política Nacional de Assistência Social? A gente já viu que é a proteção social. Para quem? Para indivíduos, para os cidadãos, para as pessoas que convivem no nosso país, né? Para os indivíduos usuários da nação brasileira. Organiza-se sob a forma de sistema público, política pública, não contributiva, descentralizado, por quê? Porque cada esfera do governo tem as suas competências de atividades e atribuições, e participativa, ou seja, tem um apoio popular, né? Tem as ações aí dos comitês, das conferências, dos conselhos, na formação desse processo que é chamado hoje de Sistema Único de Assistência Social, certo? Talvez não seja muito comum vocês ouvirem falar do SUS, mas atribuam-se a isso como se fosse uma relação muito comum que a gente tem de SUS, tá? É muito parecido. Então, é um sistema não contributivo descentralizado em que desenvolve esses serviços para a população dentro do contexto da assistência social. Consolida-se após o diagnóstico socioterritorial, ou seja, ela já se consolidou, né? Consolidou depois disso, tendo esse diagnóstico importante para a observância das lacunas e demandas de maior necessidade, em geral, no território brasileiro, por meio de cruzamento de indicadores que são dados, objetivando estabelecer prioridades progressivas até o alcance do teto a ser destinado a cada ente federativo, por nível de proteção. Então, isso ficou lá na redação da PNAS, né? Eu trouxe para vocês, que ela ainda é atuante, ela está em vigência, certo? Mas, ou seja, esses indicadores então foram dados como, por exemplo, fome zero, aquela época, falado fome zero, dados da pobreza, dados de indivíduos que estavam com acesso à escola, dados que tinham de indivíduos que estavam com acesso à saúde, né? Dados de indivíduos que estavam trabalhando ou que não precisavam trabalhar, que tinham a renda per capita X. Tudo isso se consolidou e foi alinhado e observado ao longo do tempo para se estabelecer o que hoje a gente chama de SUAS, né? E esses valores repassados são destinados até hoje, mas é observado o nível de proteção que cada território, ou seja, se é proteção social básica ou especial, exige e demanda a cada temporada, né? Digamos aqui, a cada tempo. Esse slide que é muito, esse material que é muito importante. Vamos dar uma destacada nele. E com relação a essa operacionalização, né? Como é que eu comprovo isso? Só a nível de conhecimento também. Então, lá no artigo 88, já da nova SUAS atual de 2012, a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, diz o seguinte: a vigilância socioassistencial deve manter estreita relação com as áreas diretamente responsáveis pela oferta de serviços socioassistenciais à população dentro das proteções sociais básicas e especial. Ou seja, operacionalizar, né, realizar as ações dentro da vigilância socioassistencial é subsidiar o processo de planejamento das intervenções sociais dentro dessa diferença aí, de proteção social básica e especial, certo? Isso é realmente efetivar o serviço. Não para esgotar e não porque a gente não conheça, mas eu trouxe praticamente 2 pontos somente sobre o conceito de família para penais. O que acontece, gente? É preciso vocês entenderem só o seguinte: o conceito de família ele foi mudando ao longo do tempo, né? O conceito de família que a gente tem ainda enraizado é um conceito de uma família tradicional, pai, mãe e filhos. Isso é um conceito base da nossa, né, da nossa cultura, da nossa especificidade religiosa, e isso não está errado, não estou querendo dizer que está errado. Mas a PNAS, ela não desconfigurou isso, mas ela vem colocar que o conceito de família, ele está agora relacionado a pessoas que vivem sobre um determinado local, né, e dividem a mesma renda familiar. Então, o conceito de família ele foi ampliado,
né? Logicamente, aí também depois a gente tem dentro das redações uma alteração realmente no formato ou na configuração dessa família, mas a Política Nacional de Assistência Social, em termos de ação das suas demandas, dos seus serviços, digamos assim, ela só quer que você perceba isso, certo? Que esse conceito agora é na observância de que a família é a reunião ou um grupo de indivíduos, né, independente de consanguinidade ou não, que vive no mesmo local e que partilham a mesma renda, certo? Porém, a matricialidade sociofamiliar, ou seja, até a mesma aquela ideia anterior da família tradicional, ela não está desconsiderada completamente. Por quê? Porque a matricialidade sociofamiliar, ela vem falar justamente que os problemas iniciam na família, as virtudes também são resolvidas dentro da família, né? Em resumo, é basicamente isso. Então, isso é a base da organização do Sistema Único de Assistência Social. Não é à toa que a proteção social básica ela visa o alcance para o fortalecimento de vínculos dentro, né, dessa questão da observância familiar e na comunidade que o indivíduo atua. Então, se a gente observar, por exemplo, as nossas crianças e os adolescentes, o conceito de família é a observância de onde esse indivíduo atua, aliás, convive, né, da sua origem, de como é a sua convivência com seus pares, quem consegue regular as suas necessidades materiais, inclusive o seu acesso à escolarização, observando isso como uma base para poder regular alguns dados que vão para o Sistema Único de Assistência Social, como, por exemplo, para ele estar recebendo BPC ou outro benefício eventual, ele tem que estar frequente na escola, né? Isso tudo é observância de como está aquela base familiar, se aquela base da família está acompanhando ele, né, nesse processo aí de cidadania, certo? Então, o conceito de família aqui não tem nada a ver com versões ideológicas, mas também ela em nada difere ou acusa o conceito básico tradicional da família. Ela só quer expressar que a nível de observância governamental, ela vai ver indivíduos que convivem no mesmo ambiente e que dividem a mesma renda. Estou falando isso aqui de uma forma bem informal também, tá? Para ver se fica mais claro na mente de vocês mesmo na hora de interpretar questões relacionadas a isso aqui. O fato é que está tudo muito correlacionado. Então, por exemplo, quando eu observo o indivíduo dentro dessa matricialidade familiar, na política da assistência social, com a sua injeção de dados no sistema, automaticamente eu estou observando se ele está tendo acesso à saúde, se ele está tendo acesso à educação, né? Se ele está tendo acesso a outras políticas sociais, né? De seguro social, da Seguridade Social. Então, a família, dentro desse conceito da PNAD, ela é vista na análise situacional da visão social, entendendo que as circunstâncias e os requisitos sociais circundantes ao seu redor são determinantes para a sua proteção e autonomia. Então, o conceito só quer observar se dentro daquele grupo familiar, aquela família que ele considera como família, está dando proteção, ele está recebendo proteção e autonomia. Por quê? Porque a família é o núcleo primário, o núcleo primeiro de apoio de qualquer indivíduo, principalmente no caso das nossas crianças, né, desde quando ela nasce até a vida adulta, certo? Aí, seguindo, para a gente não esgotar, mais uma pauta que eu achei pertinente é falar sobre esse papel da mulher, né? O que é que mudou, na verdade? Aí é uma questão de reflexão também subjetiva, né? Que observa um pouco do contexto histórico da nossa vida, em que a família brasileira vem passando por transformações ao longo do tempo. Uma delas refere-se à pessoa de referência da família, que é a mulher. Na verdade, essa redação está na Política Nacional de Assistência Social. Eu não diria aqui que a família brasileira vem passando, eu digo que ela já passou por transformações ao longo do tempo, né? E a gente, na família, a gente sempre vai ter uma pessoa de referência. O que é que antes era observado como, por exemplo, o homem, né? Pai da família, o homem detentor das decisões da família, e isso foi mudado, moldado ao longo do tempo. Então, a pessoa de referência hoje é a mulher.
É a mulher, principalmente se tiver filhos, é ela que fica dotada de receber, por exemplo, né, recursos materiais, diga-se recursos financeiros. É ela que fica dotada e talvez até sobrecarregada, mas na responsabilidade de observância, porque é ela também que está tendo mais acesso, que teve uma necessidade por conta de várias problemáticas sociais, principalmente a violência doméstica, de buscar sua autonomia, né? A partir do momento que ela também busca trabalhar por si só para sustentar essa família. Então, aí vem um contexto histórico, mas vem um contexto real, né? Dado, demonstrado pela política nacional de assistência, de que a mulher, agora, ela deve ser e ela é a referência familiar. Referência no sentido de que ela a sobrecarga e o atributo para resolver tudo naquela família, né? Uma variável considerada importante que influenciaria a defasagem escolar é o rendimento per capita. Então, por exemplo, eu já falei, né, desse atrelamento das duas políticas com relação ao recebimento de benefícios, como, por exemplo, Bolsa Família e a frequência escolar das crianças. Se há uma defasagem escolar, né, provavelmente fica na responsabilidade da mulher essa observância por que a criança não está indo. Porque é ela hoje a responsável por receber esse benefício, é no nome dela que sai. Este alcance, né? Então, a PNAD, ela vem mudar isso ao longo do tempo. O fato é que a proteção social deve garantir as seguintes seguranças: sobrevivência, no caso de rendimento e autonomia, de acolhida e de convívio na vivência familiar. E aí o conceito de família, na verdade, ele vem acompanhar essa mudança histórica do acesso à mulher ao mercado de trabalho, né, da mudança da mulher no seu contexto de perfil enquanto dona de casa, e ao mesmo tempo no fato dela mesma se tornar e ter a sobrecarga em relação, né, às demandas das atividades domésticas e o seu trabalho, o acompanhamento dos filhos na escola e tudo que precisa, né, dentro de uma família. Então, o conceito de família, se você for olhar a redação, ela perpassa por essas configurações aí histórica dos papéis de cada membro da família, né, e do que a família se tornou ao longo do tempo. É basicamente isso, tá? Não quero esgotar aqui a reflexão, mas é só para vocês entenderem que o conceito de família ele não é difícil de entender, ele não é nada ser muito também, não precisa a gente estar trazendo aqui 1000 autores para estar falando isso, porque o objetivo da questão, se caso falar, é só falar nesse contexto histórico e nesse atrelamento com outras políticas públicas, como, por exemplo, a saúde e a própria educação. Entenderam, meu povo? Falei demais, né? Não sei se eu me fiz clara, gente, mas enfim. Então, agora, eu queria que a gente passasse para as questões. Podemos seguir para as questões? Ou vocês querem comentar alguma coisa sobre o que eu falei antes? Eu vou beber uma aguinha aqui. Então, gente, eu botei questões. Dentro das questões, talvez eu tenha algo a mais a comentar sobre, tá? Mas é só para a gente poder ter uma reflexão mesmo, porque não dá para esgotar esse conteúdo. Mas se vocês reforçarem bem as aulas anteriores, vocês vão ver que tudo que eu falei aqui é uma revisão do que tem na lousa e na penal. Diga, Paty. Só para a título de complementação aí do que você falou sobre assistência especializada, não foi? Isso. Tem de básica e de alta, né? Foi de alta o quê? Que eu não me lembro mais direito. Que Dentro da elas dividem. especial, nós temos a média e alta complexidade. Isso. Essa alta complexidade poderia ser uma pessoa que é um morador de rua, por exemplo. Aí ele precisa Isso, de uma assistência maior, só para tirar exatamente. dúvida. É isso mesmo. No caso, a alta Uhum. complexidade, eu deixei para a gente falar mais, tem uma questão que eu coloquei sobre isso, né? Mas Ah, média e certo. alta complexidade é exatamente essa diferenciação. Então, quando a gente fala média, depende de um
serviços que já demandam um acolhimento maior dele, né? Para, por exemplo, os casos de moradores de rua, ou mas que não querem também ainda, ou não têm condições psicológicas de realmente reverter o seu quadro, mas, por exemplo, precisa de um acolhimento, como o centro pop, precisa de um banho, precisa de uma comida, né? Entendi. Então, aí de média complexidade, nós temos o de alta complexidade, que já seria um acolhimento mais, uma intervenção mais ativa ainda, né? Como, por exemplo, a presença em lares, em albergues, casas de acolhimento e outras demandas, né? Por exemplo, ele não tem nenhum benefício, ele não tem nenhum documento, então ele vai conseguir, né, ser alcançado pelas equipes da proteção especial, que a proteção básica já não consegue mais alcançar esse indivíduo que está na rua, já não tem uma referência ali, já não tem um endereço fixo, já não tem nenhum tipo de intervenção a ser feita. É mais ou menos nesse sentido. Que bom, E tem essa também. básica seria. Essa básica seria, por exemplo, situações familiares comuns em que o indivíduo ele precisa de uma atenção. Então, por exemplo, o CRAS, né? O CRAS ele tem alguns programas voltados para a família. Então, como eu falei inicialmente, tem o PAIF, Programa de Atenção Integral à Família. Então, lá vai ser desenvolvida, por exemplo, oficinas de acesso à informação, oficinas, no caso, para donas de casas, né? De algumas situações que ela pode desenvolver para o seu trabalho doméstico, oficinas para crianças, no caso do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, depende muito do território, né? Cada território ele vai ter uma especificidade, deve ser alcançada essa especificidade, a gente já viu isso, né, nas aulas anteriores, e que vai desenvolver práticas e ações de serviço que visem esse fortalecimento desse vínculo na comunidade. Por isso que eu também não exemplifiquei muito, porque assim, o que acontece num determinado território é diferente da proteção básica que acontece em outro. Claro que pode ter algumas situações comuns, mas quando você vai ver a nível geral é muito diferente o que acontece de um CRAS para o outro, por exemplo. Entendeu? O programa pode ser o mesmo, mas a prática da intervenção ela é diferenciada. Vamos lá. Mas agora vocês vão entender melhor nas questões. A gente vai trabalhando isso. Questão 1. Vou seguir, tá, gente? Pode ir? Questão 1 tem uma redação mais extensa. Vamos lá. Ó, referente à assistência à mulher em situações de violência doméstica e familiar, conforme previsto na Lei 11.340 de 2006, se eu não me engano é a Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Então, não necessariamente essa questão ela é específica do conteúdo, mas ela versa sobre o nosso conteúdo. Letra A. A mulher agredida será conduzida pelos dispositivos de segurança que deverão propiciar os serviços próprios, condições protetivas, cujos custos serão absorvidos pelo poder público. Letra B. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis para a apreensão da agredida. Letra C. Será levantada primeiramente a verdade dos fatos e a agredida será conduzida à delegacia mais próxima. Letra D. Essa assistência será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Assistência, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente, quando for o caso. E letra E, será determinada a apreensão imediata das armas utilizadas à agredida, e a agredida ficará reclusa como medida de proteção. E aí, o que vocês acham? Apesar dessa, viu, gente, eu deixo claro para vocês, de fato, não é uma questão do conteúdo, mas para vocês verem que versa sobre o nosso conteúdo. Isso mesmo, letra D, tá? Então vamos lá.
Essa é a única questão que está um pouquinho distante da nossa proposta. Mas eu trouxe para vocês perceberem, ó, o enunciado referente à assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou seja, a assistência nesse caso de violência doméstica, independente de estar observando aqui sobre a ótica, né, da assistência social, ela deve passar pelo processo de acolhimento e de proteção a essa pessoa. Se ela for mãe, tiver, né, se ela tiver filhos, mais ainda, porque toda a matricialidade familiar, então, está envolvida nesse processo aqui, certo? Então, independente de ser proteção básica e especial, que no caso aqui não trouxe, mas a política de assistência social, automaticamente ela está inserida, mesmo que de forma não atuante ou não presente mesmo no momento desse, ela deve estar, depois receber esses dados, essas informações, caso essa mulher precise dessa assistência, né, posterior. Então, a letra D, ela vem falar que essa assistência será prestada de forma articulada, tá? Deve-se, pelo menos em teoria, e conforme os princípios e diretrizes presentes na LOAS, no Sistema Único de Saúde, o SUS, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. O fato é que quando a gente fala do conceito de família, tá? Eu trouxe para isso. Esse conceito, ele deve ser pautado na intersetorialidade, que é um dos pontos que a gente trabalhou nas questões, nas aulas anteriores, né? Quando a gente falou da Política Nacional de Assistência Social. Então, de fato, não é uma questão nossa, certo? Mas vocês percebem que essa política ela deve estar articulada, ela deve agir com intersetorialidade, a depender se um contexto for perpassado pela necessidade de ter proteção social. Nesse caso, tem, porque é violência doméstica, certo? Então, o enunciado pede referente a isso. Então, a mulher agredida será conduzida pelos dispositivos de segurança, sim, que deverão propiciar com serviços próprios, sim, condições protetivas, cujos custos serão absorvidos pelo poder público. Tudo isso que é verdade, mas não responde a esse processo de intersetorialidade que vem quando a gente fala de políticas públicas, tá? Não responde ao enunciado da questão, por isso que não está correta. Letra B. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis para a apreensão da agredida. A mesma coisa, na verdade, a apreensão da agredida não, né? Ela não deve ser apreendida, mas ele vai tomar as ocorrências cabíveis à função de policial. Letra C. Será levantada primeiramente a verdade dos fatos e a agredida será conduzida à delegacia mais próxima. Também não é assim, tá, gente? Tratando de Lei Maria da Penha, se a mulher foi agredida, ela simplesmente fala que ela foi agredida, automaticamente já vai abrir aí o boletim de ocorrência. E letra E, será determinada a apreensão imediata das armas utilizadas e a agredida ficará reclusa como medida protetiva. Não, ela não fica reclusa, tá? Ela pode pedir aqui, como é que fala? A medida protetiva, mas ela não tem necessidade de ficar reclusa, certo? Não é, mais uma vez, não é do nosso conteúdo, mas só para vocês perceberem que a banca ela pode trazer temas, né, ou abordagens nesse sentido, de forma intersetorial, e a gente tem que estar com a mente um pouco mais aberta, né, a visão aí bem aberta para poder responder adequadamente. Agora sim, a gente vai passar as questões de fato do conteúdo, certo? Então, a primeira, a letra D. A segunda diz o seguinte: as ações da assistência social, conforme previsto na Política Nacional de Assistência Social, estão organizadas em dois tipos de proteção, que são, letra A, básica e especial, letra B, média e alta complexidade, letra C, Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social, letra D, primária e secundária, letra E, preventiva e curativa. E aí, fácil, né? Fazer igual a professora Gisele, light, light. Aqui, letra A, tá? Vamos tomar cuidado.
Letra A, básica e especial. Então, dentro da tipificação, dentro da organização da penais, eu só tenho dois tipos iniciais: proteção social básica, proteção social especial. Dentro da especial, que eu ainda tenho a média e alta complexidade, mas aí seriam dois tipos de proteção social especial. Dentro da proteção especial social, não dentro da penais, certo? Então, por isso que a B não é. Letra C. Percebam que apesar de eu não ter dito para vocês claramente todos os equipamentos, né? Comentei do CRAS, mas não disse para vocês, por exemplo, da existência do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Mas falou, gente, ó, falou especializado, já adianto para vocês. É proteção social especial, certo? Ou seja, já é um atributo de um equipamento que vai oferecer serviços mais especiais, mais integrados, né, para alcançar indivíduos que estão começando a entrar no processo ou já estão expulsos socialmente, certo? Então, a letra C também não responde, na verdade, à questão, porque a gente pediu dois tipos de proteção. Tem que ter cuidado com o que pediu a questão, certo? E esses dois aqui eu não vou nem comentar, né? Porque só vai para esses aqui nossos coleguinhas, nossos concorrentes que não estão aqui na preparação comigo, não estão com vocês. Que a gente não falou em nenhum momento de proteção, né? Primária, secundária, preventiva e curativa. Isso não acontece em nenhuma das políticas, tá, gente? Inclusive na própria saúde, futuramente concurso da saúde também, a gente tem média e alta complexidade, certo? Não temos nada de primária, secundária, preventivo e curativo, não. Então, aqui, letra A, questão 2. Super tranquila, né? Fala sério, essa aqui tá de boa. Aí, assim, na prova, vocês estão felizes da vida, certo? É só uma questão de, ó, articular com um pouco. Não precisa, às vezes, a gente não precisa saber muito também. O pouco que vocês conseguirem ler, eu tenho certeza que caindo questões aqui, você já consegue desenvolver. Ó, questão 3. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. A é um dos instrumentos das proteções de assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. Então, quem é esse instrumento político, tá? Aqui talvez caberia essa palavra. Quem é esse instrumento político, gente, que alcança essas situações de risco e vulnerabilidade? Questão de interpretação também, tá? Mesmo sem conhecer o conteúdo, eu consigo. É a pedagogia social, letra A. É a vigilância socioassistencial, letra B. É a interdisciplinaridade de quê? Letra C. É a realidade social, que é um próprio instrumento político para situações de risco? Ou letra E, a matricialidade sociofamiliar? E aí? Se tratando do pouco que vocês leram de instrumento político, né? Pensando na visão política, lembre-se também que a gente, quando a gente vai responder questões de legislação, sempre observa o ideal e não o que de fato acontece. Letra B, né? Super tranquilo. Então, comentei vagamente, mas a vigilância socioassistencial, ela faz parte dessa questão, né, da articulação do sistema único, ou seja, da própria tipificação da organização para que, de fato, haja a existência do Sistema Único de Assistência Social, certo? E ela se resume, se traduz em um dos instrumentos das proteções de assistência, proteções essa básica e especial, identificando as suas situações de risco e vulnerabilidade. Falei lá no começo do material, certo? Então, pedagogia social não combina aqui, que a pedagogia social vem trazer, em resumo, a questão do acesso a intervenções por meio de informação, interdisciplinaridade de quê e realidade social de quê, também não faz sentido. Poderia dar uma confundida aqui, seria a matricialidade sociofamiliar, mas não é somente ela que dá conta, né, das situações de risco. Se fosse só ela, a gente não teria proteção especial, se a gente não tivesse problemas sociais, né? Então, questão 3, letra B. Também light essa aqui, certo? Vamos lá. Gente, pensem que essas questões também vão cair, vocês vão estar já cansadas, somente assim, né? Então, questões, por exemplo, como essas aqui, essa aqui nem tanto, é a próxima.
uma redação longa, é preciso vocês ou grifarem, marcarem, né? Não faça de forma afoita, não, porque senão erra mesmo. Principalmente com conteúdo que não está, né, soando ali na experiência, na vivência de vocês, tá? Então, questão 4, a redação um pouquinho maior. Sobre a organização dos tipos de proteção de assistência social, então, falou aqui de tipificação, certo? Assinale as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta ou as corretas. Primeiro, proteção social básica é um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e ativações e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 2. Proteção social especial, conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento de situações de violação de direitos. 3. A proteção social especial objetiva prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, pois os vínculos familiares ainda não foram rompidos. Aí, pede alternativa. Letra A. Quais que estão corretas ou qual que estão corretas? Apenas um. Letra B, apenas dois. Letra C, apenas três. Letra D, apenas um e dois. E letra E, apenas um e três. E aí? Isso, meu povo. Vai fazendo assim, grifando, marcando, tá? Então, aqui a gente percebe, vamos voltar lá, que somente a um e a 2 é verdadeira, e ainda que eu não coloquei todos os detalhes da proteção social especial, e eu falo para vocês que foi até proposital, que a partir de agora a gente vai caminhar nesse sentido aqui, né, de ter sagacidade para poder compreender. Então, a primeira tá certa, porque social básico é isso, tá? A nível comunitário, e não esquecer do fortalecimento de vínculos. Falou fortalecimento de vínculos, é proteção social básica, certo? Quando eu falo na proteção social especial, tá? Eu tenho enfrentamento de situações de violação de direitos, ou seja, eles estão excluídos, olha o que a gente colocou, vou pautar aqui, eles estão excluídos socialmente, né? Então, a gente já tem uma situação aqui muito grave, mas ele também já tem um alcance ainda das famílias, ele pode estar vivendo na sua comunidade, né? Porque ela se divide em média e alta complexidade. E ó, outra palavrinha também, ó, reconstrução. Ah, essa palavra também é mágica aqui na proteção especial. Então, visa a reconstrução da matricialidade familiar, a volta dos seus vínculos afetivos, né? Vínculos familiares. Mas eu aqui não tenho, no caso, né? Eu já destruí essa convivência familiar, eu preciso reconstruir isso. Isso é proteção social e especial. Então, a 2, ela também é verdadeira, tá? Pensando nessa questão da organização dos tipos, e vocês percebam que claramente, não necessariamente precisa falar sobre as atribuições, mas dá para poder alcançar a questão. E a 3, a proteção especial objetiva prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. Até aqui está tranquilo. Mas fala dos vínculos familiares ainda não foram rompidos. Não, gente. No caso da proteção especial social, os vínculos já foram rompidos e é preciso reconstruir. Tá? Então, por isso que ela não está certa. Tranquila também até aqui, né? Dá para ir. Poderia ser pior. Asiano, né? Cuidado com o cansaço. Se vocês pegarem questões desse tipo, o segredo é ir esmiuçando todas essas palavrinhas. Então, falou agora especializada, ou falou vínculos afetivos, né? Vínculos familiares, fortalecimento de vínculos, proteção social básica. Falou de situações mais graves, proteção social especial. Certo? Vamos lá. Essa aqui é chata, mas ela também é possível.
Principalmente, gente, é a mesma coisa de principalmente, sabe? Eu não sei por que a banca botou essa palavra, mas vamos lá. Questão 5. As proteções social básica e especial serão ofertadas. Mesmo que eu não falei os equipamentos para vocês, mas pela nomenclatura a gente consegue chegar por exclusão, tá? Letra A. Vou colocar principalmente aqui, tá? Principalmente nas entidades sem fins lucrativos de assistência social, no CRAS e no CREAS, respectivamente, sendo o CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Letra B. Principalmente no CREAS, especializado, e no Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, respectivamente. Lembrando, respectivamente, tem que fazer relação com a primeira e com a segunda palavra aqui. Letra C. Principalmente no CRAS e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social. Letra D. Principalmente nas entidades sem fins lucrativos de assistência social, nos CREAS especializados e nos CRAS, respectivamente. É apenas no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, respectivamente. Então, pensando no respectivamente aí, e no que vocês aprenderam, né, mesmo sem conhecer a nomenclatura, digamos, desses equipamentos para a proteção básica ou para a proteção especial, qual que vocês chutariam? Qual que seria mais lógico? O que vocês chutaram aí, né, no material de vocês. Essa eu sei que é um pouquinho mais puxada, mas não me matem. É possível chegar e vocês vão ver. Só o Adri vai chutar, mas ninguém? Ah, não, gente, chuta aí. Vamos lá para o segredo. Essa está dividida, né? Essa está confusa, né, Tati? Mas vamos lá para o segredo. Ó, primeiro, respectivamente, tá? Então, ó, primeiro eu tenho que achar quem é da proteção social básica. CRAS, tá? Então, primeiro fala do CRAS na letra A, vamos supor que seja ela. Aqui já fala do especializado, ó. Se fala especializado, gente, é proteção social especial. CREAS é um equipamento, tá? Pouco mais referente do que o CRAS, ele é parecido com o CRAS em algumas das suas atuações, mas como já é voltado para a proteção social especial, ele não vai estar dentro da porta de entrada ali, ele não vai estar alocado nos bairros. Ele já é um centro que recebe um pouco dessas demandas que o CRAS não dá conta de realizar, certo? Então, aqui, ó, o CREAS é associado à proteção especial, proteção social especial. Respectivamente, primeiro eu tenho que olhar a básica. Então, essa B aqui já não é, porque o CREAS especializado é especial, certo? Letra C, vamos supor que seja, porque já está falando de CRAS, só para vocês verem como é que faz por exclusão, certo? Letra D, ó, principalmente nas entidades sem fins lucrativos, no centro especializado. Já falou especializado também, certo? Então, eu já vou cortar a letra D. Não é a letra D. Estou pensando respectivamente primeiro, certo? Nessa palavrinha aqui, ó. Respectivamente, que tem falado tudo. E é apenas no centro de referência. Tá, vamos pensar que seja. Só que, o que que acontece? Aí agora vamos para que pode ser, né? Restou para a gente a letra A, C e E. A letra A, gente, não é, porque primeiramente foca principalmente nas entidades sem fins lucrativos. Eu, em algum momento, falei que as entidades sem fins lucrativos têm preferência no recebimento ou na atuação dessas proteções sociais?
Não. Se fosse assim, não existiria a própria Política Nacional de Assistência Social. Essas entidades sem fins lucrativos que atuam juntamente com a assistência social, ela é um apoio, né, por meio de consórcios, de articulações, porque as empresas, enquanto responsabilidade social, que já trabalham com alguns desses serviços, querem ofertar, né, e aí fazem as pactuações com a política, certo? Mas as proteções social básica e especial, elas não são ofertadas prioritariamente ou principalmente por esses meios, né? Então a gente já tira, certo? A letra A ela não é correta por isso, porque não é principalmente as entidades sem fins lucrativos que têm a proteção social básica e especial. Quem tem a proteção social básica e especial é a Política Nacional de Assistência Social, né? É o SUAS. A letra B a gente já cortou. A letra C, ó, principalmente no Centro de Assistência de Referência de Assistência Social, CRAS, Proteção Social Básica. Depois, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e também pelas entidades sem fins lucrativos. Então, essa ordem aqui é a mais evidente. Essa é a questão alternativa correta até então, certo? Vamos lá? Essa é a alternativa correta. Por que que a E não é, professora? Porque a E já fez também uma objeção somente à política. Apenas, tá? Ela colocou como apenas o centro de referência e o centro de especializado, CREAS. Não, porque eu também tenho atuação, a participação dessas entidades sem fins lucrativos, dessas empresas, né? ONGs que fazem aí uma atuação junto ao governo por meio de pactações para atender às necessidades assistenciais dos usuários, certo? Sei que essa aqui é um pouquinho difícil, foi um pouquinho mais difícil, mas mesmo você conhecendo pouco, é possível chegar à resposta, tá? Por meio da exclusão. Então, eu vou tirando aqui, né? Então, lembrar que o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, atua na... Se lembrar do CRAS, que atua na proteção social básica, já ajuda aí em 90% da questão. O CRAS é associado à proteção social básica, fortalecimento de vínculo, atua nos territórios, não é à toa que ele está alocado nos bairros, certo? Centro de referência especializado de assistência social, o próprio nome faz referência, especializado está voltado para proteção especial, ele já tem um atendimento aí da média e alta complexidade. Ficou um pouquinho mais claro? Melhorou? Ou piorou? Pronto. Eu sei que essa questão é difícil, sei que eu não trouxe para vocês essa tipificação dentro, né? Porque não cabe tanto pelo tempo, mas porque talvez não seja cobrado. Mas se for cobrado, vai ser uma questão só, e olhe lá. E ainda assim, pelo pouco de conhecimento que vocês conseguindo, voltando os outros materiais aí da legislação, né? Reforçando por meio de resolução de outras questões, vocês conseguem compreender como eu consigo, né? Desmistificar aqui proteção social básica e especial, certo? Então, a 5 é a questão, a alternativa letra C. Agora vamos para 6, tá? 6 também está mais ou menos nessa mesma linha. Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são serviços, deixa eu ver, de acolhimento institucional, serviços de acolhimento em república, serviços de acolhimento em família acolhedora e serviços de proteção em situações de calamidades públicas e de emergência. São modalidades de serviço de acolhimento institucional sério. Então, ele vem mostrando aí quais são os serviços, né, de acolhimento da alta complexidade. E aí ele pede a que não é, certo? Qual que não é? Qual que não tem nenhuma referência com a proteção social? Lembrando que serviços de acolhimento institucional já são as casas de acolhimento voltadas, né, para crianças e adolescentes que estão sob a guarda do conselho. O serviço de acolhimento em república, situações de pessoas que são moradores de rua e que não têm
ou que precisam do aluguel social. Serviços de acolhimento em família acolhedora, também pessoas que perderam os vínculos com seus familiares, mas que estão sob a guarda de outra família. Serviços de proteção em situações de calamidades públicas ou de emergências, ou seja, situações, né, de enchentes, fenômenos da natureza que faz com que as pessoas percam aí os seus imóveis, né, suas casas, ou situações aí de deslizamento de terra, entre outros. Então, existe um serviço da alta complexidade para acolhimento desse público, certo? A letra E, gente, que é o Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, que é o exceto. Ou seja, é a resposta correta, exceto, porque está pedindo para você falar sobre os que são, menos o que não é, né? Referente à alta complexidade. Então, nas outras, você vê que todos, o abrigo institucional, casa lá, casa de passagem e residência inclusiva faz parte da alta complexidade, certo? Só que as respostas estão erradas porque a questão pede exceto. Então, a gente risca tudo, certo? Na dúvida, faz o processo inverso. Vai riscando aí justamente, o abrigo institucional é alta complexidade, aí então tá certo, eu vou colocando. Aquilo que for diferente é o que a questão quer. Tem que ter cuidado também com esse excesso aí. E, inclusive, o Instituto OCP adora, né? Esse incorreto, esse diferente. Certo? Questão 6 também, muito light. Tá? Um pouquinho de atenção. 7, mais uma que não tem detalhamento, né, dos serviços que eu falei para vocês. Eu não falei dos serviços, mas pela apresentação do nome dos serviços que são disponíveis ou do programa, você consegue também chegar aí, ó. A alternativa que apresente está pedindo que você fale e aponte um dos serviços de proteção básica. Básica traz, tá? Fortalecimento de vínculos, atuação local. Então, letra A. Serviços de proteção e atendimento especializados à família e indivíduo, PAEF. Letra B. Serviços especializados em abordagem social. Letra C. Serviços de proteção e atendimento integral à família. Letra D. Serviços de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. E letra E. Serviços especializados para pessoas em situação de rua. E aí? Isso, acho que agora melhorou na visão de vocês, né? Então, um que faz parte da proteção social básica é a letra C, tá? Gente, aqui vocês poderiam ficar na dúvida, mas por exclusão também a gente vai chegando. Inicialmente, a letra C é a resposta correta, porque é um serviço de proteção integral. Integral visando o fortalecimento de vínculos, tá? Afetivos e comunitários. Mas vamos supor que eu não sei nada disso aqui, mas eu vou para a letra A. Aí eu vejo o serviço de proteção, atendimento, aí eu vejo especializado. Poxa, tá errado. Especializado faz parte da proteção social especial. Então, aqui eu já cortaria, tá? O PAEF é um dos serviços aí da média complexidade que faz referência muito no CREAS. É um serviço parecido com o que acontece no CRAS, mas já precisa de uma intervenção maior para essas famílias, para esses indivíduos que já não estão também conseguindo viver naquela família, já estão, por exemplo, em situações de drogas, situações psicológicas aí mais aguçadas, né? Dentre outros. Então, a letra A, você já viu especializado, corta. A mesma coisa, serviço especializado de abordagem social. Então, esse especializado aqui, ele está fazendo referência a pessoas que estão em situações de rua, situações também de perder os seus vínculos. Então, serviço especializado vai ser para proteção social especial. Corta também, porque a questão está pedindo para falar da proteção social básica, não esqueça disso. Gente, isso que eu estou fazendo aqui, tá? É só para lembrar vocês também que vai fazendo isso na prova, vai riscando, vai enfatizando, vai puxando seta, vai anotando, isso faz parte da hora da resolução. Letra D.
Serviço de proteção, aliás, letra C. Vamos supor que você ficou na dúvida, você viu, mas você já anotou lá e ficou na dúvida. Deixa ela lá em stand-by. Letra D. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências, idosos e suas famílias. Apesar desses grupos ser muito bem atendidos também na proteção social básica, tá? Lá no CRAS, mas aqui ele deixou bem claro quando ele coloca serviço de proteção social especial. Então, são esses grupos aqui minoritários que já estão numa situação mais agravada de exclusão social, certo? Então, não é proteção social básica que dá conta, não é CRAS. Vai ter que passar para proteção especial, certo? Então, não é, porque não condiz com o que pediu a questão. Letra E, serviço especializado para pessoas em situações de rua. Sim, isso aqui é para pessoas em situações de rua, é proteção social especial. Falou especializado, a mesma coisa. Então, eu lá e coloco. Então, só me restou de fato a C. Vamos supor que eu não soubesse nada, né? Mas só me restou, por lógica, a C, certo? Então, gabarito aqui da 7, letra C. O serviço de proteção e atendimento integral à família é o que faz parte, aqui é apresentado como um dos serviços de proteção social básica, certo? Tranquilo, gente? Podemos seguir para a nossa última? Hoje eu estou riscando bastante as questões, né? Mas é porque, assim, já é uma estratégia mesmo para vocês perceberem que, apesar do pouco contato, digamos assim, com o conteúdo, é possível que a gente faça essas projeções na prova, né? Então, assim, eu sei que vocês ficaram muitos de vocês ficaram muito desesperados na hora, né? Quando a gente começou a estudar política, faz parte, porque muita gente também não tinha, nunca nem tinha tido contato, né, com esse conteúdo. Então, fui chata mesmo, trouxe aquela parte mais conceitual, né, que a gente demorou muito nas aulas, mas agora fica mais fácil no sentido quando a gente incorpora essa interpretação aqui, e é isso aqui que vai ser cobrado, né? Conceitos de diretrizes básicas e a diferenciação. Então, e agora não tem por que ter desespero, né? É só a gente poder realmente treinar nossa mente para uma interpretação assertiva. Então, para a gente finalizar as questões de hoje, nós temos aí. A Política Nacional de Assistência Social estabelece a proteção afiançada em dois níveis de alta complexidade, social básica e social especial. Ela já trouxe na questão aqui, na tipificação. Que se divide em média e alta complexidade. São serviços de alta complexidade, ainda que eu não falei, tá? Mas vocês podem entender. Quais são os serviços aqui expressivos de alta complexidade, ou seja, que demandam intervenção social altíssima, ou seja, o indivíduo já está excluído socialmente, ele não tem acesso à família, ele não tem acesso aos direitos básicos, ele está deturpado na vida, já perdeu todos os seus vínculos, né? Já não tem sentido, a vida para ele já não faz sentido, digamos assim. Pensa nessas pessoas que aí você consegue interpretar melhor para a sua realidade. Então, quem são esses serviços, né? Aonde eu encontro esses serviços? Letra A. Medidas socioeducativas em meio aberto, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, casa lá, albergue e abordagem de rua. Letra B. Casos de passagens, CREAS, casa lá e medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade. Letra C. Casos de passagem, família acolhedora, albergue, medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade. Letra D. Abordagem de rua, família substituta, família acolhedora e cuidado no domicílio. E letra E. Medidas socioeducativas em meio aberto, prestação de serviços à comunidade. E liberdade assistida, medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade, casa lá e centro pop. E aí, gente? Mais alguém? Letra C. Ah, vocês estão afiados demais. Será que é isso mesmo? Ah, gostei. Eu achei que essa aqui seria uma das que ia dar pano para manga, mas aí, vocês conseguiram alcançar. Muito bem, tá?
Então, ó, gente, quando a gente fala, é, deixa eu destacar aqui. Quando a gente fala em medidas socioeducativas, tá? Eu estou falando de ações já aí realizadas por adolescentes, não entre crianças, que praticou algum tipo de crime, né? E que pode ser em meio aberto ou em meio fechado, certo? Medidas socioeducativas, só relembrando uma aula que a gente teve anterior, é diferente de práticas socioeducativas, né? Prática a gente vai visar a intervenção mesmo é, da educação social, né? Prevenindo, protegendo situações agravantes. Medidas já acontecem, então, por adolescentes infratores. Mas eu tenho a de meio aberto e meio fechado. Quem explica melhor isso aí é o Sinado, certo? Mas mesmo que eu desconheça isso, quando eu falo de prestação de serviços à comunidade, digamos que é um serviço que não necessariamente, aliás, foi um crime ou alguma situação, uma prática ilícita que o adolescente cometeu, mas que não necessariamente fosse tão grave assim, né? Não é algo assim tão expressivo. Então, aqui ele ainda tem um certo vínculo com a comunidade, tá? Aqui ainda está versando sobre a proteção às ações da proteção social básica e especial. Então, a letra A, já por isso aqui já não é, a gente já tiraria, né, ela do jogo aqui, porque está pedindo serviços de alta complexidade e a proteção social não atua, né, nesses serviços de alta complexidade, certo? Além da liberdade assistida, casa lá, né, a casa lá tem um apoio à proteção social especial de média complexidade, o restante aqui, na verdade, tudo isso aqui é média complexidade, letra A, certo? Vou colocar aqui só para a gente, se quiserem anotar, tá? Porque faz parte, né, do conhecimento de agora, média complexidade. Opa, letra B, né, caso de passagem, CREAS também é média complexidade, tá? Casa lá, e medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade. Mas o CREAS aqui, ele é média complexidade, ele não é alta complexidade. Então, ele está versando entre algo que não tem mais vínculo com a família, não tem mais vínculo com a comunidade, mas ainda pode se alcançar, pode se fazer intervenções com esse indivíduo, né? Esse é um serviço que ainda tem intervenções aí de cunho comunitário, versando, saindo da proteção social básica. Então, medidas sociais, socioeducativas restritivas e privativas de liberdade. Essa B também não é por isso, por causa do CREA, certo? A letra C, vocês já acertaram. Vou só pular aqui. Letra D, abordagem de rua. Famílias, abordagem de rua também é média complexidade, tá? Então, ações de pessoas que estão, de equipes que estão atuando com moradores de rua, mas que não necessariamente nem se sabe, nem tem ainda uma especificidade tão grande, né? Não se sabe por que ele está ali, às vezes é só uma situação socioeconômica mesmo. Família substituta, família acolhedora e cuidado no domicílio. Cuidado no domicílio também é média complexidade, certo? Então, não é a letra D. E letra E. Vamos lá. Então, por exclusão, eu estou tentando fazer aqui, tá? Letra E. Medidas socioeducativas em meio aberto. Prestação de serviços à comunidade. A mesma situação da letra A, tá? É média complexidade. A mesma coisa aconteceu aqui quando eu coloco medidas privativas, não. Eu coloco centro pop. Aqui em Conquista tinha muito centro pop, hoje não sei se está, acho que mudou o nome, mas é onde normalmente passam-se pessoas, né, em trânsito, que estão em moradia de rua mesmo, para tomar um banho, para receber um alimento, receber produto de higiene. Então, essa abordagem é média complexidade. Às vezes nem tem tantos agravantes sociais assim. Ele só está passando por uma fase ruim na vida, né? Digamos assim. Estou falando isso também para que vocês possam compreender a, a lógica da atuação da média e complexidade nesse meio momento aqui nosso. Certo? Então, resta para a gente a letra C. De fato, a alta complexidade, eu já estou lidando aqui com uma intervenção estatal ou da política muito grande, né? Muito gastos financeiros, muitos investimentos de
profissionais para poder estar lidando com essas situações. Então, casos de passagem, família acolhedora, albergue, medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade, responde, só um minutinho, faz consonância com esse slide aqui, ó. Quando eu falo da observância dos blocos financeiros, ou seja, suas que tem uma demanda muito grande de profissionais atuar nesses serviços essenciais e tem uma demanda emocional também, psicológica muito grande, que tem aí rotatividade muito grande também e precisa de um investimento maior das competências, né? Então, isso responde à alta complexidade. Só um resuminho do que eu não falei para vocês, né? Na verdade. Fala, Jefferson. Professora, essa letra B, quando a senhora coloca que o CREAS, né, média, no caso, o CREAS, ele é especial, uma proteção social especial. Por ser especial, ele seria de alta complexidade? É porque dentro da proteção social, vamos lá voltar aqui, para a gente não se perder, tá? Eu vou voltar o slide que eu acho melhor para você entender. Aqui, ó. Dentro da proteção especial, certo? Eu tenho média e alta complexidade, tá? Então, tenho proteção social básica e especial. Ainda dentro dessa especial, eu tenho essa tipificação, essa classificação é ainda mais aprofundada. Então, na especial, eu tenho média complexidade, que é como se fosse uma transição, né? Equipes de acolhimento que ainda tem aí um contato com o que o CRAS faz, com o que o CRAS tentou intervir, com o que a proteção básica tentou intervir, não deu conta, foi para a média complexidade, digamos assim, e temos o de alta complexidade, é quando esse indivíduo já está desintegrado totalmente da sua comunidade, da sua localidade, não tem vínculo nenhum, né? Não tem fortalecimento de vínculo nenhum. Então, o que acontece com o CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Ele é atuante na média complexidade. E aqui, na questão, está pedindo serviço de alta complexidade. Entendeu? É bom fazer um quadrozinho, né? Talvez, eu não sei se eu tenho um mapa mental sobre isso, mas vamos lá retomar. Tenho proteção social básica e proteção social especial. Dentro da especial, ainda tenho essas duas tipificações. Eu tenho proteção social especial de média complexidade e de alta complexidade, certo? Só que eu acho, gente, aqui também foi a nível de curiosidade, tomara que meu achismo esteja viável para vocês, né? Eu acho que essas especificidades todas, ai, que bom, Tati, talvez não seja cobrada com tanta expressividade na prova. Não vou dizer que não vai ser cobrada, porque também não teria sentido esses itens eles estarem à parte da própria política, né? Se a banca pediu, deu a ênfase no edital para que a gente estudasse, é porque ela vai cobrar de alguma forma. Mas eu acredito que ela vai cobrar no sentido de você articular com a política educacional. Então, eu não acho que ela vai se ater muito a essa questão. Ela vai se ater muito, principalmente à proteção social básica, né? Atuação aí do CRAS com referência ao BPC, né, com referência aos auxílios, aos benefícios como Bolsa Família e, por exemplo, a evasão escolar, né? E a realidade de violência doméstica, ou simplesmente para você separar essas duas aqui. Então, eu não achei, eu não encontrei questões, tá, gente? Que fizesse essa relação, é algo muito novo essa proposta, né, para o cargo de monitor. Vocês sabem que o 2013 mesmo estava só educacional, só conteúdo referente à área da educação, e agora vem implementando, né, tudo isso da área social, então a gente não sabe, eu não encontrei de fato questões que falem sobre essa proposta que eu estou em mente, mas eu acredito que ela vai cobrar, por exemplo, muito sobre essa relação do BPC, essa relação da evasão escolar, né? Se a equipe está acompanhando o aluno, se está tendo violência doméstica. Então, talvez essas primeiras questões aqui
né, sejam mais voltadas para o que de fato a banca vai pedir, certo? Isso é um chute meu também, né? Não tem como saber, tá? Mas aí, se vocês reforçarem, né, responder mais questões, dê mais uma lida. No YouTube também tem outros profissionais da área, né, que são muito bons, que são top mesmo. Tem até uma colega, Rochelle da Tati, que ela compartilhou alguns vídeos. Eu vou estar mandando para vocês, se vocês quiserem ouvir para consolidar, vai ser importante, né? Porque aí consegue absorver mais conceitos. Mas no mais, né, é isso, é ter uma sagacidade na hora de interpretar as questões, certo? Então, no caso das questões de abrangência social, meninos, não respondam de forma fluida, porque mesmo quem é da área, às vezes se confunde, né? Então, responder ali devagarzinho, vai por eliminação. Não, eu sei que demanda mais tempo, às vezes a gente não tem tempo, mas dê uma atenção a elas de forma especial mesmo. Mesmo que demande um pouquinho mais de tempo, mas não façam correndo. Porque uma interpretação aqui, mesmo que você desconheça o conteúdo, pode mudar tudo, certo? E aí, preenche o nosso gabarito, reforce. Amanhã temos mais. Aí, que bom, Tati, você foi bem. Amanhã, gente, a gente volta à pedagogia, tá? A gente vai falar da pedagogia do diálogo, falar um pouquinho de Paulo Freire, né? Vamos estar mais tranquilos. E aí, a gente vai caminhando sim, tá? Se precisar, reforcem as aulas. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por me suportar mais um dia. Tchau. Amém, amém, Tati. Eu também agradeço. Deixa eu finalizar a gravação aqui.